Você vai conhecer agora uma história super inspiradora de empreendedorismo de uma mulher, de uma mãe que assumiu uma empresa e conseguiu fazê-la crescer a partir de um propósito de vida. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, vocês sabem o que, né? Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, o seu comentário, acione o sininho da rede social, assim você ajuda o Ponto de Fala a permanecer vivo aí todas as terças e quintas às 18 horas. Então bora, gente, vamos trazer mais gente aqui para esses papos inspiradores e transformadores que a gente tem tido aqui. E hoje mais uma conversa nessa pegada, assim, que a gente adora ouvir histórias bacanas, histórias que inspiram, histórias que trazem aí tanto a parte de empreendedorismo, tanto essa parte aí de relação, de autoestima, de saúde mental. E para isso, eu converso com ela aí que tem uma empresa, né, dedicada à pedagogia, né, a trabalho pedagógico com as crianças, bem diferente do que a gente está acostumado, né? E também para falar um pouquinho dessa relação de mãe, de empreendedora, como que é, né, ser uma mãe empreendedora. Thalita Masi vai explicar pra gente, né, Thalita? Isso aí, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que muitos pontos de fala serão abençoadores para quem vai ouvir hoje. Legal, Thalita, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Agora começa falando pra gente, como que surgiu aí essa necessidade sua, né, essa vontade sua, na verdade, de empreender, e como que foi você escolher esse lado da pedagogia, de ajudar de alguma forma com um método aí tão legal de pedagogia, e aproveita e explica pra gente o que é a MMP. Bom, eu não escolhi, na verdade eu fui escolhida. Eu tenho uma história um pouco peculiar do que geralmente acontece nos cases de sucesso. E a empresa ela já existia, ela era da minha sogra, o nome dela é MMP Materiais Pedagógicos. Minha sogra é uma matemática, professora que ama a educação, e ela desenvolveu produtos para fazer na sala de aula para as aulas dela. Uhum. As outras pessoas viam que o resultado das notas, o engajamento de alunos era acima do normal, e começaram a pedir para ela fazer esses materiais. E foi assim que a MMP nasceu, na essência mesmo, por um problema que ela resolvia dentro da sala de aula, com esses materiais pedagógicos específicos para a área. Então, as pessoas começaram a pedir e virou uma empresa. O Sistema Anglo viu, gostou, e ela tinha que emitir uma nota fiscal, então criou um CNPJ, e a MMP nasceu há 26 anos atrás. E aí, a Marli, professora, seguiu com a empresa por algo como 16 anos, mas ainda era uma empresa pequena, ela fazia na casa dela, não no termo pejorativo, mas era um fundo de quintal, assim, era bem no fundinho da casa, o catálogo era uma folha de sulfite, bem artesanal, falava alô no telefone, né? Mas já existia ali empresas e quem conhecia se apaixonava. E eu era bancária por formação, estatística, trabalhava na parte executiva em São Paulo, tinha aquela vida corrida. Eu sempre tive aquele sonho, vim de uma família pobre, fui a primeira da minha família a fazer faculdade. Eu achava que a única forma de eu ser alguém na vida era estudando numa faculdade pública, indo para esse lado, né, mais do executivo. Eu tinha o sonho de ser aquela pessoa que vestia terninho no prédio espelhado, mundo corporativo. Não tinha desejo de empreender. Via que o empreendedorismo ele não tinha glamour, porque vim de uma família de empreendedores. Eles trabalhavam tanto que eu queria fugir disso. Só que como a empresa era pequena, da minha sogra, ela queria se aposentar, ela entrou, hoje eu entendo que foi um burnout que ela teve. O negócio começou a crescer um pouco mais e ela não tinha essas habilidades de gestão. Ela era uma empreendedora que ela criava o produto, ela ficava na prensa fabricando material de uma forma muito artesanal, então ela não queria essa parte burocrática que todo empreendedor precisa ter. Então isso consumiu muito o emocional dela e ela perdeu o prazer por aquilo. Ela falou assim, eu não quero mais isso para mim. E aí ela falou, eu vou fechar a empresa, eu vou vender. E ela tem 3 filhos, né? Um deles, o meu marido, que na época era programador, desenvolvia software, estava bem empregado, tinha um bom salário. Então, não dava para ele assumir a empresa. Um outro médico, que também não tinha o menor interesse. E um outro que estava na França, no pós-doutorado em física. Também não queria seguir esse caminho. E aí, eu tinha uma visão do empreendedorismo um pouco mentirosa. Que há 10 anos atrás se falava muito, né? Que se você era chefe, você era rico, você tinha uma vida boa, você não trabalhava muito. E eu engravidei, e eu estava grávida da minha primeira filha.
E eu ia tê-la, né, ali, e aí eu pedi para minha sogra que ela guardasse um pouco, que quando a minha filha fizesse 4 meses, eu abriria a mão da minha carreira como estatística, sairia do banco e assumiria a empresa. Porque na minha cabeça eu teria mais qualidade de vida, eu teria mais tempo com a minha filha, porque... Você tava tendo na cabeça, então, né? eu Você é acho, dona do negócio e vou ficar ninguém me contou a só verdade. administrando ali. No meio campo ali, né? Ninguém me contou a verdade na época. E eu tinha isso pra mim, que como eu trabalhava em São Paulo e morava na ABC Paulista, era muito tempo de trânsito. Eu falei, eu quero trabalhar na mesma cidade, né, da minha empresa e tal, e eu vou assumir esse desafio. Beleza. Com 4 meses eu assumi a empresa, eu entrei para um lado, minha sogra acabou saindo no mesmo dia, e eu sabia quanto que isso aqui fatura, quanto isso aqui recebe. Não sei. Dá lucro. Ao longo dos anos eu comprei coisas, né, na minha vida. Ela nunca fez um esquema assim de computar? Um Excel, não existia Excel. Nada, zero Excel. Então era mais artesanal do que eu imaginava. Não, era total, não tinha planilha. Que fornecedor que eu compro tal coisa? Dá uma olhada na agenda telefônica. Aí você vai encontrar. Então foi mais ou menos assim. Tinham 2 funcionários na época. Nossa tia, né, a irmã dela na época, e um outro funcionário que ficava na prensa. Então, foi nesse cenário que eu assumi. Não vou me ater tanto a isso, mas para vocês entenderem que esse glamour do empreendedorismo, às vezes, ele não existe. E esse sonho, essa visão, é possível você construir e engravidar de algo de uma forma poderosa, mesmo não sendo o seu primeiro amor no primeiro momento. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui encontrada pelo propósito. Eu não fui atrás do meu propósito. Meu propósito me encontrou no longo do caminho. Então, foi muito poderoso quando eu entendi aquela situação. E eu era uma pessoa jovem, ali tinha 20 e poucos anos, e os outros 2 funcionários tinham muito mais idade e tempo de casa. Então, eles não me respeitavam. O que essa moleca veio fazer aqui? O que essa menina veio fazer nesse lugar? Ponto também de conforto, né? Com o estilo que era a empresa antes, né? Então, eu me vi refém dos funcionários, sem processo nenhum, sem nada que eu pudesse desenvolver a empresa. E aí, eu me internei no Sebrae. Fiz todos os cursos na época que tinha, todos os existentes. Fiz um super legal chamado Empretec, que você não trabalha a gestão, você trabalha o comportamento do empreendedor. E aí, ali nessa época, quando eu fiz esse curso, é como se fosse um aprendiz, você desenvolve uma série de atividades, até uma empresa você cria. E eu ganhei a maioria dos prêmios daquele curso, quando eu fiz aquela imersão. E nesse curso eu entendi que eu podia ter sucesso no que eu fizesse. Né? Eu entendi que Deus ele não unge métodos, ele unge pessoas. E que algo que eu carregava ali, eu poderia ter sucesso, seja vendendo uma bala, fazendo qualquer coisa. Que tinha algo que eu carregava, tinha algo sobre mim. E eu decidi sair daquele curso sem ser refém dos funcionários. Então, implementei os processos, um não aguentou, aquele único que era, né, que era da família saiu. E assim a empresa começou a crescer. Com 1 ano e pouco, nós saímos daquela casa, fomos para um galpão, chamaram de louca. Né? Como você sai da casa e vai para um galpão de 600 metros? E aí fui organizando tudo, a empresa foi crescendo. Depois de 5, 7 anos, saímos novamente para um galpão de 2.300 metros e trazendo hoje, né, a conta para cá. A MMP se tornou a maior empresa de materiais para matemática do Brasil. A gente vende mais de 300 mil produtos ano, já deve estar em 500, mas a última vez que a gente viu, né? Eram mais de 300 mil produtos e nós crescemos a marca em mais de 60 vezes. Então, foram 10 anos aí de jornada, muita coisa aconteceu, mas nós começamos ali numa casinha, né, de uma forma incrédula, sem sonhar, sem ter a visão. Sabia que era precioso, sabia que tinha resultado, que era algo verdadeiro. Mas ao tempo que eu fui engravidando aí dessa missão e saí da operação no passado, hoje sou presidente do conselho, então ajudo outras empresas a mudar a mentalidade, né? E aí estamos nessa jornada. Só um overview aí para vocês. Muito legal. E adorei o termo de engravidando desse propósito, né? Dessa missão. Achei muito legal esse termo que você usou. Agora conta pra gente o que são esses produtos, para quem não está familiarizado. Eu acho até interessante que eu vi você abordar várias vezes o quão complementar no mundo que tem tanta tecnologia, tanta tela, o diferencial que esse produto seu, que é muito, né, tátil, né, faz para a vida das crianças e para o desenvolvimento escolar delas. Explica para quem não está familiarizado o que são os produtos para a gente tentar visualizar. Esses materiais não é livro. Né? Que brinquedinho que você trabalha. Bom, não. Eu trabalho a matemática de uma forma concreta, então eu não sei o que é uma expressão ao quadrado, mas eu uso
recursos pedagógicos que eu mostro que é uma expressão ao quadrado através de um material e de peças geométricas, peças em plásticos em EVA, como um material dourado, um ábaco, um tangram. Então, você estimula o raciocínio lógico, conceitos ali matemáticos que a criança demoraria muito tempo para aprender da forma tradicional, com a lousa e o giz, tentando entender o que é abstrato. Ela entende toda aquela matéria de uma forma concreta e desenvolve muito mais. E a pandemia foi muito triste o que aconteceu, mas quando a gente fala em recurso concreto, Thalita, a tecnologia, a pandemia ela veio para mostrar não só o quão despreparado nós estávamos em relação do digital, mas o quanto que para algumas etapas não funciona. Isso é provado cientificamente, até pela neurociência. Por quê? Para você fixar um conceito, um joguinho, é super legal. Quem não gosta de descarregar o cérebro ali, brincar com um joguinho naquela tela pulando? Hoje em dia, tá ali, é inevitável, mas a questão é, você fixa conceito, você não introduz conceito no software. E para a introdução de conceito, não existe ainda comprovado cientificamente nenhuma ferramenta melhor do que o fazer, do que o concreto. Então, até na pandemia, os pais viram isso na prática. Que a digitalização, de que o software não resolveu uma dor. A criança não aprendeu mais porque ela está digital, muito pelo contrário. E aí os olhares se voltaram a isso. A essência, a origem. Opa, peraí, deixa eu entender o que está errado. Onde eu me perdi? Para fixar conceito é uma coisa, mas e para você introduzir todo um pensamento? Aí é onde entra o que a gente faz. Sim. Os materiais pedagógicos, né? Toda essa parte de você trazer mesmo. E isso fixa e você aprende de uma forma muito especial, você avança muito as matérias e você destrava. Não é simplesmente você aprender por aprender. O que eu tenho como propósito ali na MMP? O que eu penso? Gente, as pessoas associam inteligência à matemática. É um Einstein, não sei o que. Sempre a matemática. Cara, refere matemática, né? Eu vejo meu filho indo bem em matemática e eu fico feliz. Eu sou casada com um físico nuclear. Meu marido ele é físico. Legal. Toda vez que eu falo que eu sou casada com um físico nuclear, nossa, ele é muito inteligente. Porque é natural associarmos essa questão. E o que eu vejo hoje? É aquela criança que odeia matemática porque foi traumatizado pela forma errada de aprender, ela pode estar até saindo um pouco do propósito que Deus tem para ela. Ela poderia ser um engenheiro incrível, ela poderia ser um bancário incrível, alguém que exerceria uma profissão relacionada a exatas, e ela fugiu desse lugar por um trauma na forma errada de aprender. Sim. Então, eu entendo que, através dos nossos materiais, eu posso mudar de destinos. Porque se eu destravo a criança no raciocínio lógico, no pensamento matemático, isso não vai ser mais um impeditivo para que ela exerça algo lá na frente. Então, isso para mim é muito claro. Esse papel é muito claro. Crianças destravadas, elas são muito mais livres para escolher aquilo de fato, né, que eu acredito que Deus tenha para elas, e não porque ela não aprendeu aquilo e ela já tira, né, da frente. Essa profissão eu já não vou exercer porque eu não gosto de conta. Gente, conta a gente vai usar para a vida inteira. Você pode ser de humanas, que eu não acredito muito nisso, mas você vai ter que pagar uma conta, você vai ter que dar um troco, você vai precisar usar os recursos matemáticos. E é onde a MMP entra para fazer a vida das pessoas muito melhor, né? Legal, destravar as crianças, isso é ótimo. E me fala uma coisa, Thalita, quem que hoje é o principal cliente de vocês? São as escolas, e quem que pode ensinar com os produtos de vocês? É uma coisa que a criança pode mexer sozinha, tem que ter um tutor, como é? Olha, hoje em dia a gente já aborda várias frentes, vamos assim dizer. Por muitos anos, antes da pandemia, a gente só atendia o que eu chamo de B2B, né? Que eram as empresas, as escolas. Hoje, e os sistemas de ensino. A MMP faz muito para grandes sistemas de ensino. Sai o livro e o nosso produto junto. Entendi. Né? Grandes editoras do país. E hoje não, hoje a gente atende prefeituras, sistemas de ensino, escolas, revendas. Então, tem revenda no país inteiro dos nossos materiais, papelarias, bazar, enfim. E tem também os pais que já compram através dos e-commerces. Por conta dessa questão da pandemia, a gente entendeu todo o caos e falou, opa, eles precisam de recurso, precisam de algo para ajudar nesse desafio, seja o homeschooling. Então, hoje, a gente atende o cliente final, né, o pai, para que ele brinque com o filho e seja uma forma fácil de aprender. Então, todos os materiais eles vêm com manual, eles vêm com videoaula, para que você consiga direcionar ali a criança no melhor aprendizado. Tem alguns materiais mais do brincar? Tem, mas o nosso foco é realmente trazer um ensino. Então, tem sim um vídeo direcionado para que alguém, de alguma forma,
deixa a criança usar livremente, depois vem ali trazendo o conteúdo, trazendo algo que solidifique aquilo que ele brincou no concreto, que traga ali para o abstrato e ele entenda aquela matéria. Então, eu tenho muito esse objetivo bem pedagógico mesmo. Tá, e a faixa etária qual que é das crianças que aproveitam isso? Da educação infantil, a partir dos 3 anos, até o ensino médio universitário. Até o ensino médio São universitário? mais de 200 produtos em linha. Que demais. Então, tem para tudo. Álgebra, trigonometria, geometria, contagem, tudo. Agora você falou de homeschooling, isso começou a ser mais falado aqui no Brasil, principalmente com a pandemia, né? Sim. E muita gente até falando, poxa, algumas mães, né? Não é a realidade de todos, mas tá dizendo, pô, seria ótimo se meu filho ficasse e aprendesse em casa. Você que trabalha com pedagogia, como é que você vê isso? Você acha que é uma possibilidade ter um homeschooling ou a escola ainda é essencial para a criança? Olha, é uma pergunta muito boa e que causa também, às vezes, algumas divisões no pensamento. Tem os dois lados. Tem o contraponto, o ponto de fala. Eu vejo o homeschooling como uma potência quando eu vejo uma família estruturada por trás dela. Sim. Que tenha esse comprometimento de ensinar baseado nos seus princípios, valores e nas matérias essenciais e não tiram os filhos dessa questão social. Onde, por exemplo, a criança faz um homeschooling, mas ela tem uma aula de futebol, ela tem outras atividades em que ela se relaciona com crianças e tem esse meio saudável de se relacionar. Aí eu acho que é show de bola. Porque hoje em dia tem até escolas que é muito perigoso, até a forma das crianças pensar, os relacionamentos, a forma como alguma cultura tem sido incutida, que tem pais ali que optam por não fazer. Entendi. E respeito. E por um outro lado, a escola tradicional, ela é boa porque você vai passar por essas questões que todos nós passamos, estamos aqui vivinhos e felizes, né? Sobrevivemos. E só que vai ter os seus pontos ali a desejar. Você vai ter os seus amigos, vai ter muita história para contar, é muito bom, mas depende da escola em que você se propõe também a estar, porque isso pode te influenciar para uma vida toda. O ambiente em que você se encontra, às vezes as crenças, o tipo de crenças que você pega um professor ali, isso pode te marcar positivamente e negativamente para uma vida toda. Então, não é aquela coisa, não, eu defendo a bandeira homeschooling, eu defendo 100% das escolas, eu defendo que cada história e cada família única, né, cada um tem os seus valores e princípios e vai definir com muito bom senso o que é bom para si. Tem os seus prós e contras dos dois lados. Muito legal, não, muito bom o seu ponto de vista. Acho também que não é uma coisa, principalmente no nosso Brasil, com realidades diferentes, ainda muita... um problema social muito forte, né? Então isso é muito, muito diverso aqui. Agora você falou que aguardou ali os primeiros meses da sua filha, né? Para pedir para sua sogra continuar, mas mesmo assim você assumiu com ela pequena, né? Como que foi essa experiência? Como você encontrou força, né? E até para a gente servir como inspiração para mulheres que acham que tem que esperar um pouco mais, ou que acham que não vão conseguir porque são mães, né? Ou muitas são mães sozinhas. Como que foi a experiência para você? E o que você pode dizer que, de certa forma, isso até te fortaleceu? Olha, eu posso dizer assim, escolha as suas lutas, né? Escolha as suas lutas, porque sempre você vai ter um gigante dentro de você para você enfrentar. Eu vejo hoje que eu paguei um preço muito alto. Eu me dediquei muito à empresa, trabalhava 12 horas por dia. A gente tenta, sim, conciliar a questão da maternidade. Eu sempre tentei. Quando eu estava com a minha filha, eu me propunha a estar com ela. Era muito intenso. Ela é uma criança incrível. Hoje está com 11 anos, depois eu tive outra. Mas eu vi que chegou uma hora que, quando você começa a ter resultados, você começa a ter o que as pessoas chamam de sucesso, você tende a focar muito mais onde você vê que está dando certo. Então, eu acho muito saudável essa decisão das mulheres da gente chegar um momento e voltar para o mercado de trabalho, né? Nós temos as nossas demandas, as nossas contas, é saudável até para a saúde mental, enfim, tem uma série de questões, não vou nem entrar nesse mérito. Só que quando o negócio começa a pegar no corporativo,
você começa a se ver com demandas ali de 11, 12 horas de jornada por dia e uma carga sobre você, aquela feminilidade acaba indo embora, você acaba tendo uma energia muito mais masculina, porque é o dia inteiro você direcionando, você mandando, você fazendo, então você já chega em casa, você não chega em casa aquela pessoa doce, né, aquela mulher, assim. Boa noite! Você já começa, porque aquela luta, né, o dia inteiro, então a sua paciência já foi pro espaço, tem ali as suas situações. E por que eu falei do preço alto? Passou os anos, minha mãe me ajudava muito com as minhas filhas, a minha primeira principalmente, ela buscava na escola, levava na escola, isso era muito bom. Então, eu ficava muito tranquila, sabendo que eu tinha um respaldo enquanto eu trabalhava e fazia aquilo. E aí, conforme eu fui tendo sucesso, aumentei essa carga horária, eu me dei conta que eu comecei a perder o coração delas. E isso para mim foi muito sério. Chegou um dia que eu falei assim, bom, eu vou buscar minhas filhas na escola. A minha filha, eu acho que eu nem tinha outra ainda. Eu vou buscar minha filha na escola. Legal. Aí eu peguei, desmarquei reunião, fiz as tripas coração, porque para eu chegar às 5h30 numa escola, para mim, era assim o ó. Mudar o dia todo, não, né? todo. Eu não conseguia sair da empresa nesse horário. Eu sei que aquele dia eu desmarquei coisa, saí correndo, assim, gente, ninguém falar comigo. Cheguei na porta da escola, me sentindo uma vencedora. Tipo, eu consegui chegar às 5h30, meu Deus. E aí, quando eu cheguei, assim, feliz, abri um sorriso pra minha pequena, ela olhou pra mim e ela começou a chorar. Ela falou assim, não, é a vovó. Olha. Eu queria que a vovó estivesse aqui. Aí, naquele dia, eu voltei chorando pra minha casa. Eu falei, tem uma coisa muito errada. Tem uma coisa que não tá legal. E aí, eu fui repensando nisso ao longo do tempo, segui minha jornada, a empresa dando super certo, as coisas acontecendo, buscando uma estruturação até em Deus, na fé, para que a gente, né, não perdesse as rédeas ali de casa, mas o fato é que eu acabei me perdendo um pouco nessa rotina. E aí, foi uma decisão difícil que eu precisei tomar, e de um ano para cá, eu entendi que o pior fracasso de alguém é você ter sucesso onde Deus não quer mais que você esteja. E eu percebi que deu o meu ciclo. Deu a minha jornada ali em tudo que eu já estava fazendo na MMP. E era uma hora do César, meu marido, uns 2 anos depois que eu assumi, ele veio para a MMP, ele abriu mão também, pediu as contas do emprego dele, foi ali comigo agregar. Só que eu já estava ali há 2 anos, então já muita coisa já era o meu estilo, ele acabou indo para um outro lado. Entendi. E eu que assumia muita coisa no comercial, a gestão, tudo. E aí foi onde eu decidi sair mesmo da frente da empresa, da operação, como CEO. Aí eu abdiquei do cargo, migrei para a presidência do conselho, para que eu tivesse realmente um pouco mais tempo ali em casa. Nós mudamos de cidade, então houve uma mudança geográfica, uma mudança muito brutal na nossa vida. E aí eu me vi ali numa cidade onde eu não tinha parente, onde eu não tinha mais a rede de apoio, saindo da minha zona de conforto de uma forma absurda, já num outro momento empresarial, para eu recuperar algumas coisas que eu fui. É meio como se eu estivesse fugindo de casa, de um lugar de dor, por eu não ter sido criada pelos meus pais. Inconscientemente, eu fazia de tudo menos ficar em casa. Entendi. E aí eu me vi novamente ali nesse lugar, nesse momento, para que eu organizasse alguns pilares da minha vida como mãe, como até empreendedora mesmo, como esposa. E isso revolucionou a nossa casa. A nossa empresa triplicou de tamanho do último ano. Meu marido ele não mudou nada na gestão. Não houve, ele revolucionou, não. Eu entendi que realmente era um tempo, era um ciclo, né? Que Deus estava nos pedindo. E a empresa não deixou de crescer por conta disso. Pelo contrário, foi um ano maravilhoso, empresarialmente falando. Apareceram outras oportunidades e projetos para mim. Eu pude colocar ordem ali na minha casa. Então, Thalita, mas você está falando muito diferente do que a maioria das pessoas falam quando a gente fala de mamãe, conciliar empreendedorismo e tal. Eu vejo romantizando muito algumas decisões. E cada mulher vai ter a sua história, e cada mulher vai ter o seu momento. Vai ter hora que você vai, sim, abrir mão de algo e vai focar mais em alguma coisa, seja numa carreira mesmo, e de uma forma consciente. Não que você vai deixar de lado sua filha, sua família, de forma alguma. Eu não acredito nisso. Mas você vai estar ali com o seu coração focando num projeto, gerando algo. Só que também, assim como você gera algo, você também tem que discernir a hora de você sair daquilo que você gerou. Tá. E porque existem outras coisas ao redor. Não dá para por muito tempo você focar numa coisa, porque outro elo vai enfraquecer. Eu costumo falar que nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco. Então não adianta a minha empresa estar como um aço
inquebrável e a minha casa está totalmente fragilizada pela vida que eu acabei assumindo ao longo dos anos por uma carreira. Assim também não adianta eu ser aquela mãe, Amélia, né, com aquela mãe perfeita que só fica em casa e eu estar totalmente alienada do que é a vida e eu me perder em mim mesma. Então, os extremos são perigosos, todos os extremos. E aí foi onde eu descobri essa questão, né, de em que momento que eu precisava abrir mão de algumas coisas para outras maiores, para algo geracional, para algo muito maior. E eu estou nesse processo, não é fácil. Fui para o conselho, hoje faço outras coisas, mas eu tenho aprendido um pouco a esse equilíbrio e as estações. Então, meu conselho é: entenda dentro de você, né, para que você não se perca no meio do caminho, nem para um lado, nem para o outro. Saiba que existem estações, vai ter tempo para todas as coisas. Saiba discernir esses tempos e vai para cima. E suas filhas agora, nesse novo momento, como é que tá? Hoje como que elas ficaram? Eu já vejo assim que a gente é bem mais próxima, já tem muito mais esse tempo de comunicação, de se falar. Eu ainda não sou aquela mãe que se sente e brinca no chão. Faço isso, mas não é uma coisa diária. Eu já sou alguém muito agitado, mas eu vejo assim, quanto a gente é mais cúmplice hoje, como eu estou mais ali, naquele papel que antes outras pessoas faziam no meu lugar. E isso tem fortalecido muito a nossa casa, a nossa família. Isso tem mudado muito a nossa rotina. Então, eu vi que foi o melhor investimento que eu pude ter feito. For elas conhecerem um pouco melhor a mãe delas. Porque, às vezes, outras pessoas me conheciam melhor do que elas. Pelo loucura, tempo né? ali de ficar. E hoje elas sabem mais quem é a mãe delas. Como que é, de fato, a Thalita. E isso não tem dinheiro no mundo que paga. Porque elas só vão ser crianças e adolescentes por um período da vida. Depois disso, vão virar adulto para sempre ali. Então, eu tenho esse período para fazer diferença na vida dela, no coração delas. E esse é o momento mais importante. Só que primeiro eu me estruturei financeiramente. Eu cheguei no momento em que eu tinha condições de tomar essa decisão. O problema é que eu vejo muitas pessoas muito grandes. Eu conheço hoje pessoas muito relevantes no Brasil, que são muito famosos nas redes sociais, com milhões de seguidores, amigos de mesa, mas têm o casamento destruído, têm a sua casa destruída, não são felizes. E esse é um preço muito alto para se pagar. Então, é por isso que eu falo, é importante a gente saber a hora de transicionar. A hora de abrir mão de algumas coisas para você ganhar o que realmente é importante. E foi o que eu fiz. Então, tendo essa já condição, estruturei a empresa, saí da operação porque não é fácil, mas me planejei para isso de uma forma mais estruturada, abri mão, saí, entreguei o que era algo muito importante, que massageava o meu ego pelos grandes resultados que eu tinha ali, e abri mão para entrar num outro lugar. Né, e recomeçar ali num outro lugar. Então, é desafiador, mas é possível. A vida após a transição. Sim, não, tô vendo pela sua cara e a felicidade que se fala isso, transmite muito, né? Isso que você quer dizer. Mas você deixou claro para mim que não existem métodos prontos, então, para você ser bem-sucedido, né? Você até comentou, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua percepção, tem o seu jeito. E tem me incomodado muito, tem se falado muito de empreendedorismo na internet, sobretudo em vários podcasts, mas tem me incomodado muito uma série de, vamos dizer assim, entre aspas, gurus que querem dar métodos para você empreender e se dar bem, né? Até método de, você tem que trabalhar enquanto eles dormem, acordar 4 da manhã, tomar banho gelado, fazer uma lista do que você vai fazer no dia, né? Como que você vê essas coisas? Porque acho que assim, se tivesse uma receita pronta para você simplesmente seguir, a gente ia ter um monte de empreendedor bem-sucedido, né? Como que você vê essa discussão? Eu vejo isso como um problema muito sério, um ataque à nossa identidade. Você acaba criando cópias, né, ecos e não vozes, porque a pessoa acaba vivendo o que deu certo para o outro. Eu sou muito a favor de você ter referências. Certo. Isso é muito saudável, isso é muito natural. Eu quero ver como que aquela pessoa que deu certo faz, o que ela come, o que ela respira, claro, né, hoje à noite no Globo Repórter, né, o que come, o que vivem, como são. Mas o fato do que deu certo para ela pode ser um ponto de chave para virar dentro de mim, mas de acordo com a minha história pessoal. Eu já até comentei aqui nesse podcast. Eu acredito de uma forma muito profunda que Deus ele não unge métodos, ele unge pessoas. E cada um de nós tem um propósito definido. Eu acredito em algo maior que Deus nos trouxe para um propósito aqui na Terra. E não é igual o meu, não é igual o seu, que não é igual daquele guru, que não é igual daquela pessoa. E a questão é, existem boas práticas? Existem boas práticas, mas nessas boas práticas tem histórias únicas, que o que deu certo para você não é o que vai dar certo para mim. Claro. A questão é eu entender quem de fato eu sou.
o que Deus espera de mim? Qual é a minha verdadeira identidade? Por quê? O que eu vejo do perigo desses gurus, desses métodos? Eles fazem de uma forma que eles deixam no inconsciente a entender que você é o que você faz. Isso. Que você é a tua performance, você é a tua empresa. E não é isso. Eu acredito muito em Deus. E não é isso de forma alguma que Deus diz e nos instrui. Nós não somos aquilo que nós fazemos, de forma alguma. Eu entendo que hoje que eu sou o que Deus diz que eu sou, que é filha, e eu assumi essa identidade. Por quê? Se você se assume naquilo que você faz, num dia bom você é um sucesso. Só que no dia mau você é um fracasso. E quando as pessoas se movem por essa oscilação do mercado, dos negócios, é o que a gente vê por aí. Muita onda de depressão, aquela tristeza, casas destruídas, porque elas se basearam em métricas e não em quem elas são. Então, eu não vou fazer o que eu acredito, eu vou fazer o que dá mais engajamento. E você se prostitui. Exato. Prostitui o que eu quero dizer, os seus valores. Você se deixa levar, você se prostitui, é você se vender. Então, você se vende por uma métrica, por um algoritmo, por algo que não é o que representa você, nem o que você acredita. Isso é muito perigoso. Que é onde você abafa essa voz e você começa a ser um eco. Então, eu descobri uma metodologia para fazer um processo. Ok. Eu posso usar esse conhecimento, tanto que eu sou a louca das imersões, das mentorias. Né? Só que eu não levo isso como uma verdade e replico isso para minha vida, porque isso é muito claro para mim. Eu vou filtrar, eu vou ver o que aquilo pode agregar com quem eu sou. E independente da fase que eu esteja, eu não posso me deixar levar por aquela situação. Então, com esse entendimento, eu passei a ver a vida de uma forma muito mais leve, porque eu me baseava pelos meus resultados. Eu sou uma pessoa de resultados. Se o negócio não estava bem, eu me sentia um fracasso. E até eu entender, incorporar isso para mim, que a minha situação, a minha circunstância não dizia nada sobre quem eu era, foi um processo. Mas também quando você entende essa verdade, é libertador. Muito bom ouvir isso de uma empreendedora, né? Que é um assunto que a gente vira e mexe. A gente tem vários empreendedores aqui, convidados, né? E alguns vídeos que a gente produz aqui pro canal, que a gente fala muito disso, né? Mas é muito mais legal quando você tem uma empreendedora bem-sucedida como você trazendo isso. Eu acho muito relevante. E o que vem pela frente agora, Thalita, né? Você fala muito de propósito, que você tem sua vida traçada. Já dá para imaginar a Thalita, a empresa daqui a alguns anos? O que vocês precisam... o que vocês querem avançar, o que vocês querem mudar? Olha, o empreendedorismo e a fé, eu entendo que eles andam muito junto, porque você não tem como dar certo no empreendedorismo se você não tem uma visão. E visão é como se você enxergasse algo ali que ainda não existe. E a fé é a mesma coisa. A fé é a certeza daquilo que ainda não existe. Então, você traz para a existência isso. E eu tenho muito isso comigo, a questão da visão de futuro da empresa, do que a gente espera. Então, eu imagino a nossa empresa hoje numa jornada de IPO, indo para a Bolsa, indo para fusões e aquisições. Nós estamos nessa jornada, né, que hoje chamam de M&A, que é do Merger and Acquisitions lá. Então, eu estou muito já nessa jornada, nesse outro game do equity, de você trabalhar a valorização da sua empresa, pensando numa venda, em aquisição e um IPO. Porque eu entendo, pensando nessa questão de futuro, que a empresa ela tem 3 caminhos que ela pode seguir. Ou ela quebra, ou ela é passada para uma próxima geração, ou ela é vendida. Certo. Quebrar, para mim, não é uma opção. Vender ir para a bolsa é uma forma de você vendê-la. Vender, eu vejo algo muito saudável quando você se prepara para isso. Né? Você deixa ela muito boa para que isso seja um excelente negócio, tanto para quem vende quanto para quem compra. E você passar para uma geração, eu acho isso um ponto muito delicado, porque nada me garante que isso é o que Deus tem também para as minhas filhas. E prendê-las a algo para que elas tenham aquilo que foi para mim um propósito ser para elas, eu acho um pouco egoísta. Eu falo, olha, agora vocês vão assumir a minha empresa. Eu vejo muitas pessoas que têm grandes empresas e são frustrados porque os filhos não querem assumir. E eu não queria colocar esse peso... Simplesmente como herança, né? Esse peso sobre elas. Não, vocês vão ter que assumir a nossa empresa. E se não é isso que Deus tem para elas? Claro. E se elas foram chamadas para outra coisa? Então, a partir disso, nós pensamos nessa visão de futuro. Então, com essa
questão do equity, eu sei que outros projetos vão vir, outras empresas vão vir para que a gente faça essa valorização e essas vendas de uma forma muito, muito livre e que a gente ajude a outros empresários que começaram ali do fundinho de quintal igual nós e chegamos num outro momento a entender a mudança de mentalidade. Não é só uma mudança de tamanho de faturamento. Houve uma mudança aqui primeiro. Eu sempre falo, se você me vê falando em 30 podcasts, nos 30 eu vou falar isso, porque eu carrego isso comigo. A empresa, ela nunca é maior que o desenvolvimento interno do líder. Então, não tem como eu querer ter uma empresa grande se eu não me tornei grande por dentro. Eu preciso me tornar. E é uma jornada de autoconhecimento, de crescimento, para que a gente vá chegando nesse lugar. Então, quanto mais de fato a gente vai se tornando, menos algumas certezas de futuro a gente tem. A gente tem uma visão. Então, eu entendo uma visão. Estou trabalhando cada dia por essa visão. Mas também entendo que eu sou tão aprendiz, no que Deus tem para mim, que ele vai me guiando a cada estação. Eu estou caminhando baseado na visão, mas a forma até chegar lá, como eu falo, é muito particular. Eu usei metas por muitos anos, até chegar o momento em que Deus falou comigo, esse ano você não vai fazer meta. Eu falei, como assim? Não, Deus, olha aqui minhas projeções, minhas metas, não sei o quê. E era o ano da pandemia. Olha. Só que ele já sabia que ia ter pandemia. Eu não. E aí foi um ano de muitas experiências, de muitas coisas ali que eu vivi. Então, eu tenho aprendido a confiar um pouco mais os meus dias, meu futuro. Claro que com uma visão, claro que entendendo lugares grandes, onde a gente vai chegar em nações. Nós vamos em janeiro para a Alemanha expor na maior feira de brinquedos do mundo, abrindo MMP Global. Então, nós temos, sim, esses grandes projetos. Mas eu também entendo que existe algo maior que vai nos guiar ali nessa jornada para cumprir esse grande propósito. E eu já parei de querer pensar em como vai ser 10 anos, porque uma coisa que aconteça no mundo do jeito que está hoje muda tudo. Verdade. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para mim. Não, muito bom. E eu estou aproveitando aqui como recém-empreendedor aqui da comunicação, já aproveitando como uma mentoria aqui, esse papo com a Thalita, né? E agora, até para a gente amarrar aqui para o fechamento, Thalita, vamos imaginar aí uma pessoa te encontrou na rua, falou assim, adorei o papo lá no Ponto de Fala, eu sinto que eu tenho que ser uma empreendedora ou um empreendedor, como é que eu começo? O que você diria para essa pessoa? Olha, comece por algo que te deixa inconformado. Não se apaixona pelo produto, se apaixona por um problema. Entenda de que forma que você pode resolver um problema. E a partir daí, se você tiver algo, se aquilo que você se propôs a empreender resolve um problema e aquilo te move, é por esse caminho. Porque, infelizmente, eu escuto muito, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Se você já começou ali com esse olhar totalmente errado, no primeiro problema que você tiver empreendendo ali, somente sobre o dinheiro, você vai acabar desistindo. Porque você não tem paixão e você não teve visão por aquilo. Então, minha dica é, veja algo que te traga essa inconformidade. Comece a se apaixonar por algo, por resolver algo, por um propósito maior. Sempre vai ser sobre pessoas. É muito legal você empreender para dar um conforto para a tua família, para você ter uma boa condição financeira. Eu acho que isso faz parte da jornada. E quem nunca pensou nisso é hipócrita, ok? Mas não é só sobre isso. Se a minha motivação for apenas sobre isso, eu não vou ir para o lugar 2. Quando eu começo a sair um pouco desse lugar e a pensar mais em pessoas, que sempre se trata de pessoas, que quanto mais eu cresço, mais eu posso abençoar outros que estão ao meu redor e mais quem está comigo cresce, tudo vai tomando uma outra proporção. E se eu não me distrair desse propósito, desse porquê original, o céu é o limite. Aí eu não desisto, aí eu consigo ter visões e ir melhorando, aperfeiçoando aquilo que eu vou fazer e automaticamente o dinheiro vem, né? Não é o contrário. É quando eu faço algo dessa forma mais despretensiosa, não sei se é a palavra, mas essa forma intencional ali no coração, de não ser só para mim, as pessoas sentem isso, os resultados vêm, todo mundo quer estar perto de um grande projeto. Todo mundo quer consumir algo que vê que faz sentido e que é benéfico para ambas as partes. E aí é onde
o sucesso vem. Então, eu falaria isso para quem chegasse, como muitas pessoas chegam para mim e falam, eu recebo até no meu Instagram, imagino. recebo muita mensagem no meu Instagram, Thalita, eu tô desanimada, o meu empresa não tá dando, mas o que você faz? Aí você começa a falar com a pessoa, ela tá totalmente perdida, ela não tem propósito nenhum, ela não sabe para onde vai, ela tá no piloto automático. Aí é muito complicado, aí é onde a gente para tudo e vamos trabalhar a mentalidade, vamos trabalhar a crença. Cara, você não vai conseguir abrir nada agora pensando do jeito que você está pensando. Você vai se boicotar em tudo que você fizer. E aí é onde eu falo que a empresa nunca é maior que o desenvolvimento interno do líder. Então, chega uma hora que você precisa trabalhar algo dentro de você para que você possa ir para esse outro lugar. Muito bom, Thalita. Obrigado. Uma verdadeira mentoria que a gente teve aqui e agora todos aí, nossos ouvintes, nossos espectadores vão ter também. Quero que você deixe a sua rede social, qual que é, e também da MMP, site, enfim, o que você quiser para o pessoal ter acesso a esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Legal. Olha, se você quiser saber sobre materiais pedagógicos incríveis, tem o site da MMP, que é www.mmppmateriaispedagógicos.com.br, ou o nosso Instagram, que é @mmp.materiaispedagógicos. E se você quiser saber um pouco mais de gestão e dia a dia, empreendedorismo com uma visão de reino, aí você entra no meu Instagram pessoal, que é @ThalitaMazzi. Mazzi é com 2 Es, MAZZI, e aí você vai ter um conteúdo assim também por lá. A gente já segue, é ótimo, recomendo demais que siga. E Thalita, obrigado, espero revê-la outras vezes. Sempre muito bem-vinda aqui ao Ponto de Fala. Obrigado por emprestar um pouco do seu conhecimento aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade e contem comigo nessa jornada. É aquilo que eu falei, é sempre sobre pessoas. Se eu escutasse um podcast desse alguns anos atrás, como teriam virado chaves para mim. Então, que isso possa também virar chave em quem estiver assistindo, e isso já faz com que eu fique muito feliz e muito grata, cumprindo a minha missão. Muito bom, fica a dica aí, pessoal. E obrigado a vocês que acompanharam aí mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, compartilha geral, sim, assim mais pessoas têm acesso a esse papo maravilhoso, inspirador sobre empreendedorismo que a gente teve aqui com a Thalita. Eu sou Fernando Tuller, esse foi mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá.